TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque ao nosso noticiário. Foragidos da Justiça de Minas Gerais foram presos em Petrópolis no último fim de semana. O Ministério Público do Rio de Janeiro sediou um encontro para debater medidas de prevenção a desastres climáticos em Nova Friburgo. Ingo Ramos reuniu mais de 2.000 pessoas em evento de lançamento da pré-candidatura a prefeito de Petrópolis. O governador Cláudio Castro participou na última sexta-feira da cerimônia de formatura de 146 novos soldados da Polícia Militar. A Caixa Econômica Federal liberou abono do PIS/PASEP para nascidos em setembro e outubro. O diálogo com o objetivo de levar a informação para toda a região de cobertura da TV Correio da Manhã e para o interior do estado do Rio. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube e no nosso site tvc16.com. Fique à vontade para interagir aqui com a gente. É claro, também você tem o nosso WhatsApp para interagir, mandar o seu recado, a sua mensagem, a sua denúncia, enfim. O Correio Petropolitano Debate é feito junto com você que está em casa nos acompanhando, então fique à vontade para interagir aqui com a gente durante o nosso programa que segue até 1h da tarde, viu? Próxima hora de muita informação para você aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente já começa falando sobre 2 homens que estavam foragidos da Justiça e que foram presos na manhã do último domingo aqui em Petrópolis, na região do Vale do Carangola. De acordo com o 26º Batalhão de Polícia Militar, os suspeitos são acusados do crime de homicídio pela Justiça do Estado de Minas Gerais. Eles estavam escondidos em uma área de difícil acesso na localidade e, após serem localizados pelos agentes, foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia. E a gente vai continuar acompanhando também esse caso aqui na cidade. Ainda falando sobre questões relacionadas à polícia, um casal foi preso na tarde da última sexta-feira, veja só, por tráfico e associação para o tráfico de drogas no Vicente Rivete aqui na cidade. Após investigações e ações de inteligência que foram realizadas pela 105ª Delegacia de Polícia e o compartilhamento de informações com o Serviço Reservado do 26º Batalhão de Polícia Militar. Na reportagem que você vai acompanhar agora, você vai entender como que eles atuavam. Veja só. Durante a operação, os agentes identificaram um laboratório do tráfico, onde foram surpreendidos com materiais entorpecentes, acessórios para o tráfico, rádios comunicadores e bases de carregamento, milhares de frascos de vidros usados para envasar loló, etiquetas, um iPhone, dentre outros materiais. As diligências foram realizadas na rua Vicenzo Rivete e na rua Renato Petroschi, ambas no Carangola por volta das 2h20 da tarde de sábado. Os materiais apreendidos e os presos foram conduzidos à delegacia. Segundo os policiais, nessa ação, a mulher presa adquiria com regularidade materiais e embalagens usadas para este tipo de droga através de compras pela internet e entregava os materiais para o companheiro, também preso. Para você ver, aquelas imagens ali que foram fornecidas, inclusive a nossa equipe, é dentro de um apartamento ali no Vicente Rivete. Imagina você, morador ali da localidade, né, com família, filho, crianças, e de repente você tem ali um dos apartamentos sendo utilizado como um laboratório para fabricação de drogas. Veja só a quantidade de entorpecentes, de materiais que foram apreendidos pela polícia. Situação lamentável essa
E que bom, né, que os agentes conseguiram aí, né, por meio das investigações, do serviço de inteligência da delegacia, a integração entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, identificando aí então esse casal que cometia esse crime. Vamos ao Correio Político de hoje? A cada dia que passa, se aproxima ainda mais as eleições de 2024. O que a gente lembra, esse ano são voltadas aí a Prefeitura e também a Câmara de Vereadores, são eleições municipais. E mais de 2.000 pessoas participaram do lançamento da pré-candidatura de Ingo Rames à Prefeitura de Petrópolis. O evento aconteceu na última sexta-feira e foi realizado no Salão Social do Esporte Clube Magnólia, no Bingen. E contou com a presença, inclusive, do governador Cláudio Castro, do presidente do Partido do Progressista, que é o presidente do PP no estado, doutor Luizinho, também do senador Carlos Portinho, entre outros pré-candidatos a vereadores e que apoiam Ingo e outros políticos. O vereador Ingo Rames, do Partido Progressista, lançou a pré-candidatura a prefeito de Petrópolis na última sexta-feira. O evento foi realizado no Salão Social do Esporte Clube Magnólia, no Bingen, e contou com a presença de autoridades importantes para a política municipal. Na ocasião, Albano Baninho foi anunciado como pré-candidato a vice-prefeito da cidade. Responsabilidade muito grande nossa, mas a gente sabe que a cidade precisa, a gente está com muita disposição para encarar esse jogo aí. O governador Cláudio Castro, em entrevista à TV Correio da Manhã, destacou a importância da parceria entre o município de Petrópolis e o governo do estado. Ter um pré-candidato que dialogue com um governador, que dialogue com o governo, é muito importante, mesmo não sendo do meu partido. A gente hoje tem essa dificuldade de diálogo com o Executivo Municipal e eu não tenho dúvida que com o Ingo à frente a gente vai conseguir ajudar muito mais ainda Petrópolis, que a gente já tem ajudado. Ele já se demonstrou ser capaz e eu não tenho dúvida que Petrópolis viverá dias muito melhores. O presidente do Partido Progressista em Petrópolis, Cláudio Magnavita, o ex-prefeito de Petrópolis e atual secretário de Meio Ambiente do estado, Bernardo Rossi, e o deputado estadual, Dr. Luizinho, estiveram presentes no evento de lançamento. Essa cidade aqui de vocês é uma cidade maravilhosa, uma cidade que precisa de uma administração com amor, com vontade, com humildade, e o Ingo representa isso. Acho que a cidade de Petrópolis precisa de pessoas humildes e trabalhadoras para ajudar a Petrópolis a sair desse momento. Uma cidade que a gente ama, que todo mundo quer vir para cá do estado do Rio de Janeiro. Então a gente vai poder ajudar muito. A gente vai andar nas ruas, vamos contar com todo o estado para a gente voltar a ter uma Petrópolis feliz, uma Petrópolis sorridente, uma Petrópolis orgulhosa. Eu tenho certeza que hoje é o pontapé de uma grande vitória do Ingo Rames. O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, marcou presença no evento que reuniu centenas de pessoas e destacou a importância de Petrópolis voltar a ser uma cidade em evidência no segmento. O quanto é necessário a gente voltar a fazer com que Petrópolis cresça, se desenvolva e dê dignidade à população aqui e volte a refletir o crescimento que o estado do Rio de Janeiro precisa. De acordo com a organização do evento, mais de 60 candidatos e pré-candidatos estiveram no local. Entre os presentes também estavam 8 vereadores que atualmente ocupam uma vaga no Legislativo Municipal. Gilda Beatriz, Dudu, Marcelo Chitão, Marcelo Lessa, Domingos Protetor, Mauro Peralta, Otávio Sampaio e Fred Procópio. E segundo o calendário oficial do Tribunal Superior Eleitoral, o primeiro turno das eleições municipais de 2024 ocorrerá no dia 6 de outubro e o segundo turno, se necessário, no dia 27 de outubro. A gente acompanhando as movimentações em relação aí à política petropolitana e, obviamente, né, também de outros municípios. Três Rios também teve eventos voltados aí de alguns pré-candidatos à prefeitura, entre eles Vinícius Fará, e que também, né, tenta mais uma vez aí o cargo como prefeito. Ele que já atuou por 2 mandatos e depois se tornou deputado federal, virou secretário inclusive de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro,
fez aí também um lançamento da sua pré-candidatura à prefeitura. A gente ainda vai continuar aqui no Correio Político, porque a gente fala agora sobre a Câmara Municipal de Petrópolis, que vota nessa terça-feira o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, a LDO de 2025. O texto, que deveria ter sido votado há 2 semanas, foi devolvido pelos vereadores ao Executivo para esclarecimentos. Isso porque os parlamentares alegam inconsistências nos números apresentados. Na semana passada, o secretário de Fazenda do município, Paulo Roberto Patuleia, o secretário de Governo, Marcos Santiago, e o secretário de Planejamento e Orçamento, Jefferson Andrade, participaram de uma reunião na Câmara que foi convocada pelos vereadores, mas não souberam explicar como chegaram aos números apresentados nos relatórios que foram encaminhados à Câmara. Além de adiar a votação, os parlamentares também solicitaram à Prefeitura uma nota técnica da contabilidade municipal para explicar a diferença no projeto entre a receita total do município e a receita corrente líquida e a diferença no patrimônio líquido negativo da Prefeitura e do INPAS apresentada na LDO 2025 em relação à LDO de 2024. Votação essa que a nossa equipe vai acompanhar e trazer também para você aqui no Correio Petropolitano Debate. Assim, a gente termina o Correio Político dessa segunda-feira. Situação ainda difícil do município, né? A gente ainda fala sobre Petrópolis porque a Prefeitura informou que, a pedido do município, a 4ª Vara Civil de Petrópolis efetivou aí o sequestro de R$3 milhões das contas do governo do estado. O valor entrou na conta do município na última sexta-feira e vai ser utilizado para quitar parte das dívidas do governo estadual com as UPAs, as unidades de pronto atendimento do município. A Procuradoria-Geral do município informou que vai continuar aí na Justiça tentando com que o Estado, o governo do Estado, pague na integralidade a dívida que tem com o município. Essa dívida não é só com Petrópolis, viu? Outros municípios do estado do Rio de Janeiro também aí sofrem com essa falta de repasses do governo do estado, entre eles principalmente voltados para a saúde. Nossa equipe também vai continuar acompanhando essa situação, afinal, a saúde é um dos principais pontos aí da população e, obviamente, não pode ser um tema tão importante, tão necessário, fundamental, essencial e ficar sem os repasses necessários. Obviamente que também é necessário responsabilidade por parte tanto do Estado quanto da Prefeitura para gerir esse orçamento, tendo em vista as dificuldades financeiras que a própria Prefeitura de Petrópolis já se colocou por conta aí também do ICMS. Como a gente vê, ainda falta aí esclarecimentos por parte da Prefeitura sobre o atual cenário. Até porque, como a gente acabou de apresentar no Correio Político, estão faltando aí evidências, esclarecimentos da Prefeitura sobre determinados dados da LDO. O que aconteceu também na audiência pública para se tratar do primeiro quadrimestre desse ano. A Câmara adiou mais uma vez a audiência que discutiria ali o quadrimestre, tendo em vista diversos pontos, diversos dados diferentes que seriam referentes à mesma situação e também em relação ao ICMS, tendo em vista aí decisão do STF, enfim, e por aí vai, questões que você já acompanhou aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente fala um pouco agora sobre esporte, saindo um pouco da economia e da política, porque finalmente o Serrano conseguiu uma vitória na Série A do Campeonato Carioca, viu? Jogando fora de casa contra a equipe do Americano, o Leão da Serra garantiu 3 pontos após uma vitória magra por 1-0. E com gol no finalzinho, viu? No segundo tempo, aos 44 minutos. Já o Petrópolis Futebol Clube empatou nessa 9ª rodada da Série A2 do Cariocão. O jogo foi contra a equipe do Arte Sul e ficou no 0-0. Na próxima rodada, clássico petropolitano. Serrano e Petrópolis Futebol Clube se enfrentam. O mando de campo é do Serrano, está marcado para o próximo sábado, dia 20,
às 2h45 da tarde, no estádio Atílio Marotti, no Atilhão. E a gente, claro, vai trazer também aqui o resultado para você. Com a vitória do Serrano, a gente vai colocar inclusive na tela para você a tabela então, do Campeonato Carioca Série A2, a gente consegue ver um salto significativo da equipe do Serrano. Tendo em vista a última vitória, o Serrano, que era o último colocado, era o 12º colocado, junto com o Petrópolis, na época, né, até a 8ª rodada estava sendo rebaixado, conseguiu aí 3 posições, hoje é o 9º colocado, são 9 jogos até o momento, mas ainda assim uma situação bem delicada, né? Uma vitória, apenas 4 empates e 4 derrotas, totalizando então 7 pontos. O Petrópolis com empate, também realizado no último jogo, no jogo da 9ª rodada, tem aí 8 jogos, né? Tem um jogo a menos que o Serrano, tem 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas, totalizando 6 pontos até o momento. Lembrando, né? Como o Petrópolis tem um jogo a menos, ainda há a possibilidade do Petrópolis reverter esse cenário, caso ganhe aí na próxima partida, que é contra o Serrano. Além disso, esse jogo a menos pode também, no futuro, quando for remarcado, trazer ainda mais uma oportunidade para o Petrópolis hoje, que é o lanterna do Campeonato Carioca na Série A2, com 6 pontos. Olha essa situação. Lá no início, na ponta da tabela, a gente tem o Duque de Caxias, que em 9 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, totalizando 20 pontos. Em seguida vem o Maricá, também com 19 pontos. A diferença aí é que o Maricá tem 1 vitória a menos, mas empatou 4 jogos, não tem nenhuma derrota, completando ali os classificados para a Série A do Campeonato Carioca para o ano que vem. Olaria vem na 3ª posição, com então 18 pontos, e o Audax é o 4º colocado na tabela, tem 14 pontos. Resultado aí fruto, né, de 7 jogos, né, tem 2 jogos a menos, por exemplo, que o Duque de Caxias. Caso vença essas 2 partidas, pode chegar a esses 20 pontos, mas até o momento, em 7 jogos, tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como a gente citou, confronto direto entre petropolitanos. Serrano e Petrópolis Futebol Clube se encontram no próximo sábado no Atilhão. Se o Petrópolis, porventura, vence esse jogo, vai a 11 pontos e passa toda essa galera que está aí embaixo, viu? Passa o Artisul, o Americano, o próprio Serrano, e a depender dos resultados também aí, né? Obviamente que a gente tem que acompanhar. Indo a 11 pontos, pode chegar até a 6ª colocação, que é a do América hoje, que tem 11 pontos ali na rodada. Obviamente, isso vai variar de acordo com os resultados da 10ª rodada, que começa nessa semana. E a gente vai trazer aqui também para você, na semana que vem, os resultados desse clássico petropolitano. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, a previsão do tempo, participação dos nossos repórteres e, é claro, mais informações da nossa região de cobertura. Não saia daí, um intervalo rápido, a gente volta já já. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico.
Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta nessa segunda-feira, ao vivo aqui pela TV Correio da Manhã, onde você também pode acompanhar o Correio Petropolitano Debate pelas nossas plataformas digitais, como a gente sempre comenta aqui, Facebook, YouTube, em TV Correio da Manhã e no nosso site tvc16.com. Vamos à previsão do tempo para o início da semana?
Já adianto para você, telespectador que está nos acompanhando, que tem cidades aqui da nossa região de cobertura que tem sim previsão de chuva para essa terça-feira, viu? Não só de chuva, mas também de frio. A gente começa, vamos colocar aqui o nosso telão para você acompanhar, já com a previsão do tempo então para essa terça-feira em Nova Friburgo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ele aponta que Nova Friburgo vai ter queda nas temperaturas, viu? Céu de muitas nuvens e termômetros que devem variar, a gente consegue ver no nosso telão, mínima de 11, máxima de 21 graus para essa terça-feira, como foi indicado, queda nas temperaturas. A terça-feira em Teresópolis será de nevoeiro na parte da manhã e possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde. Com queda também nas temperaturas, os termômetros devem variar. A gente consegue ver no nosso telão, mínima de 11, máxima de 22 graus, bem similar a Nova Friburgo, que é mínima de 11, máxima de 21, mas há possibilidade de chuva nessa terça-feira para Teresópolis. Em Petrópolis, a terça-feira também deve registrar aí queda na temperatura, mesmo que não há previsão de chuva aqui para a cidade, viu? A mínima deve chegar então no telão, mínima de 13, máxima de 24 graus para essa terça-feira em Petrópolis, mas sem possibilidade de chuva até o momento. Em Paraíba do Sul, a terça-feira vai ser de céu com muitas nuvens durante todo o dia, com ventos fracos e sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar. A gente vê aqui no nosso telão, mínima 17, máxima 27 graus. Até o momento é a cidade com maior temperatura máxima, pelo menos para essa terça-feira. Já para a gente encerrar aqui a previsão do tempo para essa terça-feira, 3 dias amanhece com nevoeiro e na parte da tarde, céu com muitas nuvens. Nos termômetros, as temperaturas, vamos olhar no nosso telão, deve variar entre mínima de 18, máxima de 28 graus, pouquinho acima ainda que Paraíba do Sul. Isso para essa terça-feira, não há também possibilidade de chuva. Vou pedir a nossa equipe só para colocar então tela cheia para você que está nos acompanhando, para a gente finalizar tendo aí então as nossas cidades de cobertura e as respectivas temperaturas mínima e máxima para essa terça-feira nos 5 municípios aqui da nossa região. Então você atento aí, em Teresópolis chove nessa terça-feira, viu? Mesmo que sejam chuvas isoladas, não deixe de levar aí a sombrinha, guarda-chuva e, claro, em casos de emergência, acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou então o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Dado o recado, a gente muda de assunto, porque o governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o coronel Leandro Monteiro, inauguraram na última sexta-feira um novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, no município de Areal, bem pertinho, nossos vizinhos. A nova unidade é um destacamento do grupamento de Petrópolis, o terceiro da região, e que já conta com os quartéis de Três Rios e também de Itaipava. O quartel de Areal vai atender a uma área de 657 metros quadrados, com um efetivo de cerca de 50 militares, reforçando ainda mais a segurança, da população da região serrana e também centro-sul fluminense. Essas imagens que você vê na tela são dessa inauguração na última sexta-feira. A nova unidade é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Areal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. As obras das instalações ficaram sob a responsabilidade da Prefeitura de Areal por meio da Secretaria de Ordem Pública e Defesa Civil. O terreno também foi cedido pelo município. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro garantiu o efetivo, mobiliário, viatura e também os equipamentos. Inclusive está aí a imagem dos veículos que vão ser utilizados aí pelos agentes, ao todo 50 agentes em Areal que vão realizar esses atendimentos, não só na cidade, mas também nos municípios do entorno, entre eles aí o apoio a Três Rios, até mesmo Petrópolis. A gente sabe que tem um trecho, inclusive, ali entre Petrópolis e Três Rios na BR-040, que é um trecho delicado, difícil, que infelizmente são registrados muitos acidentes, e a gente acompanhando então aí mais um reforço, na verdade, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, durante essa inauguração, o governador Cláudio Castro falou sobre essa iniciativa e sobre a parceria com o município. Vamos acompanhar. Falar
sobre essa entrega é muito mais do que uma entrega simplesmente do governo do Estado. Que a gente possa estar reforçando o efetivo do Corpo de Bombeiros, o maquinário do Corpo de Bombeiros. O nosso Corpo de Bombeiros hoje ele é referência no mundo inteiro. E é isso que vocês estão recebendo aqui em Areal hoje. Uma tropa, uma corporação confiável, destemida, forte, corajosa, que vai estar aqui com certeza cada dia mais, como diz lá no quartel-general e no hino do bombeiro, para vida alheias e riquezas salvar. A gente acompanha, é importantíssimo, né? A gente sabe aí da necessidade de investimentos em segurança, tem as questões, obviamente, aí também de eventos climáticos que são cada vez mais recorrentes, e a gente entende a necessidade desses investimentos. Uma cidade, apesar de pequena, tem que sim ter um apoio aí, né? Inclusive, o Corpo de Bombeiros hoje, então, atuando também em Areal. Mudando de assunto, mas que está diretamente ligado ao que a gente acabou de comentar, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recebeu na última quinta-feira, na sede de Nova Friburgo, representantes da Prefeitura e também da Defesa Civil da cidade, além de representantes do Estado e da sociedade civil, para 2 encontros relacionados à prevenção às chuvas no município. Pela instituição, participaram das reuniões a Procuradora de Justiça Denise Tarim e os promotores de Justiça Cláudia Kondak, da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo, e José Alexandre Maximino, da segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Friburgo. O primeiro encontro foi realizado na parte da tarde e teve como tema responsabilidades de cada órgão em situações de desastres. Já o segundo encontro, que foi realizado no início da noite, abordou o tema Prevenção de Desastres em Nova Friburgo, a experiência dos NUDECs, que são os Núcleos Comunitários de Defesa Civil. Durante as reuniões, os representantes da Defesa Civil apresentaram aos presentes as medidas que estão sendo adotadas pelo município em relação à prevenção, com medidas de análise e mapeamento das áreas de risco, mitigação, com a apresentação de obras de contenção atualmente em curso nos locais suscetíveis de deslizamentos e medidas adotadas para a retirada de pessoas de área de risco. Os agentes da Prefeitura também apresentaram que está sendo feito em preparação aos agentes públicos para lidar com possíveis situações emergenciais ocasionadas pelas fortes chuvas, como a capacitação, elaboração de planos de contingência e simulados, monitoramento de áreas de risco, cadastro de pontos de apoio e abrigos e armazenamento de estoque de materiais para ajuda humanitária. Um diálogo que é fundamental e que todas as cidades deveriam realizar, não só Nova Friburgo, não só Petrópolis, que a gente sabe que é uma das principais cidades impactadas por conta das fortes chuvas, basta olhar o nosso histórico, mas todas as cidades. Cada uma tem a sua peculiaridade em relação a esses eventos climáticos, as fortes chuvas, quais os impactos que isso pode ocasionar. Até porque a gente sabe que uma cidade, infelizmente, às vezes sofre reflexo por conta de uma tragédia que aconteceu em outro município. Ou não, quando vários municípios são afetados por uma mesma tragédia. A gente pode citar recentemente o estado do Rio Grande do Sul, mas trazendo para a nossa região mais especificamente, se levarmos em consideração o que aconteceu em 2011, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Sumidouro, Miguel Pereira, São José do Vale do Rio Preto e por aí vai. Cidades que gravemente afetadas foram por conta das fortes chuvas. E é necessário que haja esse diálogo, que haja essa discussão, um acompanhamento do Ministério Público em relação ao que está sendo feito, uma integração entre a Defesa Civil estadual e municipal, a busca por novos investimentos, por novas parcerias, porque a população precisa. A gente entende que temos que ser uma cidade resiliente, mas isso não significa que a população deve simplesmente aceitar que mora numa localidade de risco e que os investimentos não podem ser feitos. Assim como Petrópolis, e a gente citou aqui no Correio Petropolitano Debate, infelizmente,
que as obras no Morro da Oficina não ficariam prontas até o prazo estipulado, que era maio. E de fato não ficou. Estamos no meio de julho, um mês e meio já em atraso as obras, a entrega. Então, as chuvas estão chegando. Petrópolis teve cortes em relação à verba, por conta da questão do próprio ICMS. Como que a Defesa Civil foi impactada nisso? A gente teve a greve também no Instituto Nacional, não greve, perdão, mas tivemos aí um corte enorme de profissionais no Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Inclusive o estado do Rio de Janeiro foi afetado porque ficou sem um meteorologista específico da região. Como que isso pode impactar? E aí você tem diversos pontos que vão somando. Por exemplo, em Petrópolis, recursos, a gente ainda fica nessa incerteza por conta da questão do ICMS. Não sabe qual vai ser o recurso. Petrópolis tem hoje um novo secretário de Defesa Civil. Ainda não teve a experiência da cidade, não conhece muito bem a cidade. Aí você tem um problema no INMET, que é uma falta de recursos depois do corte do governo federal. E aí esse período, que era para as ações estarem sendo adotadas com mais intensidade, visitas técnicas, elaboração, mapeamento, isso não acontecendo, chega um período, infelizmente, de chuvas fortes, a cidade sofre mais uma vez. 2024 não foi diferente. Não tivemos, obviamente, a tragédia do que aconteceu lá atrás, em 2022, mas tivemos vítimas. Foram mais de 1.000 deslizamentos na cidade. Então, como Petrópolis hoje está pronta? Não está pronta. É preciso muito mais investimentos, não só em Petrópolis, mas também nas outras cidades, e o diálogo, como aconteceu em Nova Friburgo. O governador Cláudio Castro participou também na última sexta-feira da cerimônia de formatura de 146 novos soldados da Polícia Militar. A solenidade no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em Sulacap, marcou o fim de uma espera de mais de 10 anos para muitos dos novos policiais que foram aprovados no concurso de 2014. A incorporação dos militares representa aí um reforço no efetivo policial e amplia a segurança no estado do Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, o governador destacou os investimentos realizados na área da segurança pública e que ultrapassaram aí 4 bilhões de reais. Os recursos fomentam o trabalho da corporação e têm contribuído também para a redução dos índices de criminalidade e que refletem no impacto positivo das políticas de segurança implementadas. A letalidade violenta, por exemplo, que engloba homicídio doloso, lesão seguida de morte, latrocínio e morte pela polícia, registrou queda de 21% nos primeiros 5 meses do ano e de 7% em maio, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ambas as estatísticas apontam para o menor número de vítimas desde 1991. Já os homicídios dolosos apresentaram diminuição de 16% no acumulado do ano, sendo o menor valor para o período em 34 anos. A gente vê aí, inclusive, as imagens durante essa solenidade, durante essa cerimônia, e a gente vai acompanhar também a fala do governador justamente sobre o evento. Vocês caminharam muito, vocês lutaram muito, e esse respeito, essa devoção e esse investimento, enquanto nós estivermos à frente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Penal do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro continuarão sendo o nosso foco, porque só teremos uma sociedade justa se tivermos segurança pública. E eu queria dizer com muito orgulho que é de gente assim que a Polícia Militar precisa, gente vocacionada, gente que quer devotar a sua vida pela vida do outro. Viva a nossa Polícia Militar e viva essa turma que se forma hoje. A gente, como citou aqui, as questões de segurança, de prevenção são fundamentais, isso para todo o estado do Rio de Janeiro. A gente vai trazer agora uma notícia boa aqui no Correio Petropolitano Debate e, obviamente, você que está em casa, fique atento aí ao calendário, tá? Porque cerca de 4.240.000 trabalhadores com carteira assinada que nascerão em setembro e outubro podem sacar a partir de hoje, segunda-feira, o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, de 2024.
A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Ao todo, o governo vai liberar mais de 4,5 bilhões de reais, dos quais pouco mais de 3,9 bilhões vão ser para o PIS e 620 milhões para o PASEP. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador. No caso do PIS, ou então o número final de inscrição do PASEP. Os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro até o dia 15 de agosto. Nesse mês, o pagamento continua a ser antecipado aos trabalhadores do Rio Grande do Sul, que nasceram em setembro a dezembro e que regularizaram a situação após 15 de maio. E vão ser beneficiados mais de 5.400 trabalhadores, com recursos que vão passar aí de 5 milhões e 600 mil reais. Cerca de 760 mil trabalhadores do Estado, afetados pelas enchentes do fim de abril e do mês de maio, tiveram também o pagamento antecipado. Nesse ano, cerca de 27 bilhões de reais vão ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o abono salarial de 2024 vai ser pago a mais de 24 milhões de trabalhadores em todo o país. Desse total, pouco mais de 21 milhões trabalham na iniciativa privada e vão receber o abono do PIS. E pouco mais de 2 milhões e 800 mil são servidores públicos, empregados de estatais e militares e que têm direito ao PASEP. Vamos agora acompanhar a fala do Major Fábio Contreira sobre um assunto importante: os elevadores. Pode parecer simples, mas é necessário muita atenção para evitar acidentes. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro já recebeu mais de 1.700 solicitações por conta desse tema. Vamos acompanhar a fala dele. Só esse ano, o Corpo de Bombeiros do Rio realizou mais de 1.700 salvamentos de pessoas em elevadores. É muito importante nessas emergências saber o que fazer para evitar uma situação como essa e também saber o que fazer caso você seja vítima. Primeiro, é muito importante respeitar o limite de peso e a quantidade de ocupantes permitida para evitar os acidentes. Não deixe também crianças desacompanhadas utilizarem o elevador. E lembre-se sempre antes de entrar nele, confirmar que a cabine esteja realmente parada no andar. Também é contraindicado fazer brincadeiras como pular e balançar a cabina. Lembre-se de evitar o uso do elevador caso haja algum pico de luz, variação de energia ou até mesmo em caso de incêndio. Agora, se o elevador tiver uma pane e você ficar retido dentro dele, mantenha calma e solicite o socorro quanto antes. Não tente forçar a abertura das portas. O elevador ele é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo. Apesar do espaço reduzido, as cabinas são ventiladas e não há risco de falta de ar. Não tente sair do elevador por conta própria também, principalmente se ele estiver parado entre 2 andares. O equipamento pode se movimentar de maneira inesperada e causar um grave acidente. E por último, a retirada de pessoas de dentro dos elevadores só pode ser feita pelo próprio Corpo de Bombeiros ou pela assistência técnica. Não tente fazer o socorro por conta própria. Tá aí dicas importantíssimas para você que está nos acompanhando. A gente sabe que no momento ali, né, de emergência, de desespero, a população, né, as pessoas tentam sair por conta própria, tentam abrir a porta do elevador. Isso pode, obviamente, ocasionar aí em outros acidentes, piorar até a situação. Então, muito cuidado. E como a gente citou aqui, foi citado pelo Major, em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Obviamente, se você também trabalha em algum prédio, edifício e porventura tem um incêndio, evite utilizar os elevadores. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, não saia daí, já já. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente fala mais uma vez sobre saúde. Isso porque o novo boletim da Fiocruz foi divulgado e ele ainda aponta que o vírus sincicial respiratório, o VSR, mantém a alta de internações e de mortalidade associadas à síndrome respiratória aguda grave. Vamos acompanhar a análise do boletim da última semana. Nessa
última atualização do Infogripe, nós já observamos um sinal de estabilização das novas internações por síndrome respiratória aguda grave em muitos estados da região Centro-Sul, embora a gente ainda observe uma manutenção do crescimento dessas hospitalizações na maioria dos estados da região Sudeste. Então, aquele aumento, né, das hospitalizações por influenza e VSR na região Centro-Sul, que a gente vinha alertando nas últimas semanas, já começa a dar sinais de estabilização e interrupção. No entanto, a gente ainda observa um aumento desses vírus junto com o rinovírus em muitos estados da região Sudeste. Além disso, a gente ainda continua observando uma manutenção do crescimento do vírus sincicial respiratório e do rinovírus em alguns estados da região norte, como Roraima e Amapá, sobre os quais a gente já vinha alertado nas últimas edições do Infogripe. E agora, nessa última edição, a gente observa o início de crescimento desses vírus também no estado do Pará. Em relação à Covid, a gente continua chamando atenção para uma leve atividade do vírus na região norte e nordeste, com especial destaque para os estados do Amazonas, Ceará e Piauí, onde a maioria das hospitalizações por ISRAG em idosos nas últimas semanas foi causada pela Covid-19. Então, o vírus ainda circula em uma atividade baixa quando comparado ao histórico de circulação. Contudo, a gente faz um alerta aí para os hospitais e para as unidades sentinelas dessas regiões que fiquem atentos para qualquer sinal de aumento sustentado de circulação desse vírus. Então, diante desse cenário, a gente reforça a importância da vacinação contra a Covid-19 no país, especialmente nessas regiões. É muito importante que todas as pessoas do grupo de risco estejam imunizadas contra a doença em caso de contaminação e também em caso de um possível cenário de aumento da circulação da Covid-19. Além disso, a gente reforça a vacinação contra a influenza, né, para toda a população, né, já que o vírus ainda circula de forma expressiva em algumas regiões do país. E é claro, a gente continua recomendando o uso de máscaras em locais fechados, com baixa circulação de ar, com maior aglomeração de pessoas. Se, em caso de aparecimento dos sintomas, se possível, fique em casa, em isolamento, para evitar transmitir o vírus para outras pessoas, principalmente para as pessoas que são do grupo de risco, como idosos, crianças pequenas e pessoas com comorbidades. Se não for possível fazer esse isolamento, é importante sair de casa usando máscara. E, claro, em caso de piora dos sintomas, é muito importante procurar atendimento médico. Aí as atualizações do boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, a gente sempre atualiza aqui também para você esse cenário. A gente fala agora sobre o volume dos serviços que manteve estabilidade aqui no Brasil no mês de maio, quando comparado ao mês de abril. Os dados foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a gente acompanha a análise do Rodrigo Lobo sobre a pesquisa. O setor de serviços mostrou estabilidade na passagem de abril para maio de 2024, com uma variação nula, depois de ter registrado 2 taxas positivas consecutivas, com ganho acumulado de 1% entre março e abril. A despeito dessa estabilidade, o setor de serviços mostrou uma predominância de taxas negativas, tanto em termos setoriais, já que 3 dos 5 setores recuaram frente a abril, como também em termos regionais, com 19 das 27 unidades da federação mostrando taxas negativas para o mês de maio. Em termos setoriais, o destaque negativo ficou com o setor de transporte, que recuaram 1,6%, pressionado tanto pelo transporte aéreo de passageiros, como também pela menor receita vinda do transporte rodoviário coletivo de passageiros. O segundo impacto negativo no mês ficou com informação e comunicação, pressionado tanto pelas empresas de telecomunicações, como também pela menor receita vinda das empresas de TV aberta. O terceiro impacto negativo em termos setoriais ficou com a atividade de outros serviços, em função da menor receita vinda dos serviços financeiros auxiliares. No campo positivo, o destaque ficou com os serviços prestados às famílias, em função do aumento da receita vinda dos restaurantes, talvez motivado pela ocorrência do Dia das Mães. O segundo impacto positivo do mês
ficou com os serviços profissionais, administrativos e complementares, que avançaram 0,5%, muito em função do aumento da receita vinda das empresas que atuam com cartões de desconto e programas de fidelidade. Nas comparações contra iguais períodos do ano anterior, o setor de serviços avançou 0,8%, na comparação de maio de 24 contra maio de 23, e 4 dos 5 setores avançaram com destaque para informação e comunicação, liderados tanto por telecomunicações como também por serviços de tecnologia da informação. No acumulado do ano, o setor de serviços registra crescimento de 2% de janeiro a maio e no acumulado em 12 meses perde fôlego ao passar de 1,6% em abril para 1,3% no mês de maio. Essas foram as principais informações da pesquisa mensal de serviços do mês de referência maio de 2024. Chegou o momento da gente chamar o nosso quadro Você na TVC. Bom, a gente já trouxe aqui no Correio Petropolitano em Debate, no início desse mês, você vai lembrar aqui com a gente, da situação de um vazamento de esgoto lá em Hermitage, em Teresópolis. Foi o Marcos que mandou aqui para a nossa equipe. E veja só, 2 semanas depois, o problema permanece. Na verdade, há bastante tempo, né? Porque na época o Marcos já tinha mandado para a gente que já estava assim durante um período. Ele inclusive gravou mais um vídeo e a gente mostra para você nesse momento. Aí tem condições de classificar assim? Ela vai para 4 meses já, ó. A situação. Tá vendo? Essa situação que tá aqui, ó. Olha esse cenário, viu? Impressionante. 4 meses foi o que citou o Marcos aqui com a gente que esse problema acontece. E o detalhe, logo na frente, a poucos metros, tem uma creche também um posto de saúde ali da região. A nossa equipe vai continuar cobrando aqui a Prefeitura de Teresópolis em relação a esse caso, porque a gente vê que a situação tem piorado, né? Tem se alastrado ali, né, a parte do esgoto que está vazando e que passa ali literalmente a céu aberto. Fora o cheiro, o incômodo e o risco também à saúde da população teresopolitana. Mas veja só, esse não é o único problema na região. O Marcos também mandou para a gente sobre problemas voltados à iluminação pública. A gente tem imagens também que ele colocou, ele mandou um vídeo para a nossa equipe e também comenta sobre a falta de iluminação pública da região. Vamos lá. Da iluminação pública aí, ó. Só tem luz só naquele poste lá na frente, lá na entrada lá, ó. Não tem luz também lá, ó. E estamos aqui, ó, completamente abandonados. Fora os bueiros aqui. Um bueiro sem tampa. É muita criança aqui. Bueiro sem tampa, né? Tem aqui também, ó. Olha a situação disso aqui, olha. Olha o perigo desse aqui, uma pessoa de bicicleta passar aqui. E continua aquele vazamento que eu te falei do esgoto, né? E aqui tá tudo afundando o bueiro aqui. Olha a escuridão que tá aí, olha. Olha aqui. Para você ver, né? Eu vou pedir a nossa equipe para colocar para você o início do vídeo apenas. Só a imagem, não precisa o áudio, porque a gente vai citar uma observação que eu fiz em relação ao vídeo. Primeiro, essa escuridão, né? Um trecho aí enorme que a população não tem iluminação pública. Como que uma criança, uma mulher vai passar nesse horário pela região? Obviamente não vai se sentir seguro. A gente consegue ver que a rua é deserta e aí tá saindo do trabalho, indo para a faculdade, qualquer coisa do tipo. Como que passa? Segundo fato, tá aí mais um problema. Olha só, tem um cano para identificar o buraco. Aí a população faz o quê? Olha lá, o cano exposto ali por causa do buraco do bueiro. E do outro lado é um problema de esgoto. Situação difícil em Teresópolis, viu? Olha só, o Correio Petropolitano Debate está chegando ao fim,
Antes da gente finalizar o programa de hoje, quero agradecer sempre a sua audiência, a sua companhia aqui com a gente. E claro, você mandar a sua mensagem, a sua denúncia para o nosso quadro Você na TVC. Tem o nosso WhatsApp, está aparecendo aqui na verdade desse lado, aqui na tela para você, 993231675. Não deixe de mandar o seu recado, a sua denúncia, você que é de Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, Nova Friburgo, Petrópolis. Estamos aqui de braços abertos para receber a sua mensagem. Amanhã a gente volta ao vivo, ao meio-dia. Você é sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recebeu na última quinta-feira, em sua sede de Nova Friburgo, representantes da Prefeitura e da Defesa Civil de Nova Friburgo, além de representantes do Estado e da sociedade civil para 2 encontros relacionados à prevenção às chuvas no município. O primeiro encontro, realizado na parte da tarde, teve como tema responsabilidade de cada órgão em situações de desastre. Já o segundo encontro, realizado no início da noite, abordou o tema prevenção de desastres em Nova Friburgo. A experiência dos